Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Jovens Pensadores e hoje eu tenho muito prazer em trazer a Silvia Soares. A Silvia Soares é uma psicopedagoga e que tem um espaço, o Espaço Sondar, e aí ela vai falar pra gente o que é a psicopedagogia, que muitos confundem com psicologia, pedagogia, ou é uma outra ciência. Silvia, um prazer muito grande de estar aqui com você. É meu. Você tem um trabalho muito bacana, é um espaço que você inaugurou há pouco tempo, não é isso? Então, ele já tem algum tempo e eu, na realidade, mudei de consultório e na hora que eu mudei, eu fui construindo esse consultório, né? Porque eu estou fazendo uma pós-graduação, então tudo que eu conversava, o que realmente dava certo, nós íamos lá e ia fazendo, eu e, no caso, a minha colega. E por que Espaço Sondar? Eu achei esse nome bem interessante. Então, quando eu pensei assim, no nome sondar, na realidade a psicopedagoga faz isso. Ela sonda, né? Ela busca o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, até como adulto. Então, na realidade... E o que a psicopedagogia, eu falo isso, você até falou assim, mas você sabe porque eu também sou psicopedagoga, mas aqui eu não sou a psicopedagoga, eu sou apresentadora e eu quero que você explique para o nosso telespectador, porque tem muita gente que diz, mas não é a mesma coisa. É como a história da supervisão escolar e a gestão escolar, né? O leigo, é claro que quem é especializado na área de educação sabe a diferença, mas o leigo não sabe, mas por que supervisor escolar e gestor escolar? Que cada um tem uma função muito bem definida. No caso da psicopedagogia, ela é psicologia, ela é pedagogia ou é um terceiro gênero? Como é que é isso, Silvia? Não, na realidade é assim, a psicopedagogia, primeiro que ela surgiu um encontro de alguns profissionais que viram a necessidade por conta da evasão escolar, por conta das reprovas, tudo isso, e por isso eles começaram então a fazer um caminho de, vamos dizer assim, de sondagem desse caminho, do caminho da aprendizagem, né? E nessa aprendizagem você vai começando a perceber, vai vendo a necessidade e junta-se, né? As pessoas têm essa dificuldade, mas tanto vamos dizer assim, a psicopedagogia, eu digo que é até além, ela é muito mais do que isso, porque além dela olhar o psiquismo, né? Olha também a aprendizagem humana, a questão pedagógica, porque não dá para você separar, né? Quando você está aprendendo, quando uma criança está aprendendo, existe todo um movimento emocional, e que, dependendo de como ela estiver, ela pode ir muito bem ou ir muito mal. Então, existe uma importância nesse olhar. O olhar, na realidade, com foco nesse emocional e nesse contexto que essa criança pode se encontrar. Então, na verdade, o trabalho do psicopedagogo é focado na dificuldade de aprendizagem, é isso? Sim, não só de aprendizagem, como também, vamos dizer assim, é a dificuldade de aprendizagem, mas ela tem toda uma investigação por trás disso, né? Por que há aquela dificuldade? Exatamente, porque às vezes a criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem por um determinado motivo, né? Pode ser porque nasceu com alguma coisa e de repente ele realmente tem essa dificuldade, pode ser porque naquele momento, naquela fase da criança, pode estar acontecendo alguma coisa em casa, né? Então, por conta de casa, eu preciso saber o que está acontecendo. Pode ser por conta de que realmente nós temos as múltiplas inteligências, né? Temos as habilidades, cada um de nós tem a sua habilidade, vamos dizer assim, positiva, a melhor, e como também tem aquela que não vai muito bem, né? E a criança é assim também. Então, na hora que você vai ver a dificuldade de aprendizagem, você vê todo um contexto, você vai sondar todos os olhares, você vai ver não só, no caso, a parte pedagógica, mas você vai saber também a questão de como a neuro, vai procurar saber a questão do fono, você vai buscando um psiquiatra, e como foi, né? Como surgiu realmente a psicopedagogia, né? Eminentemente multidisciplinar. Sim, e o psicopedagogo, ele precisa
estar bem informado. Lógico, né? Aí muitas pessoas falam, ah, mas você sabe de tudo e não faz então nada direito. Não, não é isso. Eu faço aquilo que é necessário. A minha prática é com a aprendizagem. O que está atrapalhando? É um problema psiquismo? Alguma coisa ligada à psicologia? Então, eu não me compete trabalhar na área da psicologia, eu vou encaminhar, claro, exatamente. Claro. Porque tanto que quando eu faço a avaliação, eu coloco as indicações dos profissionais, né? E porque eu não acredito... você faz um diagnóstico, na verdade, né? E eu não acredito num trabalho único, porque existe um multidisciplinar. São todas as pessoas que realmente são ligadas a esse corpo da criança e que faz funcionar bem ou não. Agora, Silvia, você está lá no seu consultório e você está pronta para atender esse problema. Sim. Quem é que tem a habilidade e até podemos dizer a obrigação de detectar isso? É a escola? É o professor? É a mãe? Quem que seria o profissional mais qualificado para detectar isso e aí sim encaminhar e cair na sua mão? Porque aí caindo na sua mão você já tem a especialização e você vai saber exatamente o que fazer. Mas até chegar em você, como é que as pessoas poderiam se qualificar ou treinar o olhar, treinar a sensibilidade para detectar? Porque no meu entendimento, essas crianças e esses jovens sofrem muito até chegar na sua mão. Porque quando chega na sua mão, parcialmente o problema já está resolvido. Você vai simplesmente fazer o seu estudo, diagnosticar, fazer o que te compete na tua área e encaminhar para as áreas que não te competem. Sim. Agora, e até chegar a você? Como diminuir o sofrimento dessa criança, a sensação de impotência, de alijamento do ambiente, de se sentir inferior de uma certa forma, às vezes são até vítimas de bullying, né? Até por parte do próprio professor que não entende que ela tem um outro tempo, um outro olhar, enfim, e principalmente hoje que a gente tem classes de 50 pessoas, 50 minutos de aula, a educação tem que ter individualizada através de perguntas, você tem que estimular as perguntas. Como é possível a gente administrar tudo isso, Silvia? Então, assim como o psicopedagogo precisa conhecer um pouco de tudo, o professor, então, mais ainda com relação a isso. Porque eu vou buscar a aprendizagem, um motivo, caminho para facilitar. A pessoa mais indicada para encontrar, para realmente ver qual é o problema, primeiro, por que está tendo esse problema, né? Então, a pessoa que lida com ele é a professora. Então, o professor, na realidade, é a pessoa mais indicada para dizer, olha, alguma coisa não está indo bem. Inclusive até porque ela é da área, né, Silvia? Sim. Porque às vezes a mãe não conhece, não sabe. Sim. Não tem até nem termo de comparação. De repente é um único filho e ela não sabe. Exatamente. E assim, tanto que o professor, né, o correto é que ele no início de ano ele realmente possa conhecer a família, conhecer um pouquinho do contexto. Não cabe só a nós profissionais, né, específicos, mas aos professores, porque eles precisam conhecer, né? Se a classe tem 50, se a classe tem 10, de qualquer forma ele precisa conhecer. E é bom, vezes, assim, no início do ano fazer um tipo de um diagnóstico, assim? É interessante porque os professores, eles são donos, vamos dizer assim, da cadeira deles, né? Então, eles sabem o que é pertinente àquela faixa etária. Então, aquela faixa etária, ela precisa aprender, vamos dizer assim, para chegar na multiplicação, eu preciso ter, no caso, competências para chegar lá. Mas para chegar, tem um caminho. O professor sabe esse caminho, ele sabe aquilo que precisa, mas quando ela dá para ele, ele não está fazendo, não está acontecendo. Puxa, mas está na escola desde pequeno e agora que começou com esse problema. Porque muitos problemas, eles são mascarados, né? Se são problemas familiares, as coisas vão surgindo. Mas se são problemas da própria criança, a educação infantil, ela vai trabalhando, as pessoas não dão o devido valor à educação infantil. Eu vejo a educação infantil até o momento mais importante. Precocemente, não é verdade? Sim. E poupar sofrimentos futuros. Sim, sim. Na realidade, eu tive até uma situação
parecida, não sei se o tempo permite eu contar, porque assim, no caso eu tinha uma criança que ela tinha um espectro autístico, porque a neurologista dizia que tinha um espectro autístico, dizia para a mãe. E a mãe, no caso, mas para poder realmente trabalhar a pessoa, como escola, o que seja, ela precisa saber se realmente tem o espectro autístico, precisa estimular, você precisa conhecer o que é, né? Aí, o que aconteceu? Então, na hora eu fui conversar com essa mãe, e essa mãe chegou e falou assim, mas acontece que ele é muito pequeno. Então, é assim, é muito pequeno porque é precoce, né? Mas também precisa estimular desde então, porque o espectro autístico, em especial, precisa ser estimulado desde pequeno. Só que é pequeno para fazer o diagnóstico, olha, observa bem a situação. Então, eu falei assim, olha, então você volta na neurologista, conversa com ela e diz o que eu estou te falando, né? Passa para ela. Tudo bem, a senhora me diz que no caso, tem um espectro autístico, mas, mesmo que ele seja novo, o espectro autístico precisa ser, vamos dizer assim, o diagnóstico tem que ser precoce. Senão, como é que vai fazer? Aí, ela pegou e falou assim, então tá bom. Aí sim ela conseguiu um laudo, né, um prescritivo do que realmente a criança tem. Então, imagina, veja, são séries de situações que os profissionais também têm sua complicação, né? Eles fazem as complicações, né? Mas, voltando na questão da escola, né, o professor, ele é a pessoa mais ideal para procurar. Inclusive porque lida com a criança diariamente, Sim, né? mesmo. E já pela experiência ele já percebe uma diferença, já percebe uma característica, né? E a equipe diretiva da escola, ela precisa também estar atenta às necessidades do professor. Então, na hora que você vê, num caso, uma criança que está com uma dificuldade, você precisa partilhar, a professora precisa partilhar isso com a equipe diretiva. E aí, como é que a mãe recebe? Por exemplo, a escola percebe, chama a mãe, diz, olha, o seu filho apresenta a situação X, ele deve ser estimulado, eu recomendo levar para o profissional da área tal, né? A senhora escolhe aí quem a senhora quiser. Pela sua experiência, qual tem sido a receptividade dos pais? Porque às vezes pode acontecer, e aí por isso que eu queria saber o que você sente em relação a isso, que a mãe se ofende, acha que está achando que o filho dela é retardado, né? Enfim, porque ela é leiga, sim. Então ela sente como uma ofensa pessoal. Ela, em vez de entender que a escola e os profissionais estão querendo ajudar, justamente porque algumas coisas, quando elas são diagnosticadas cedo, às vezes são de muito mais fácil tratamento, ou enfim, a condução, e às vezes a mãe reage, até muda de escola. Você acha que hoje isso está melhor ou ainda acontece muito? Então, a questão de informações não deveria acontecer, mas ainda acontece sim. Existem pais que ainda são resistentes a trabalhar com essa criança. Eu não costumo dar nomes ou hipóteses antes de eliminar todas as possibilidades, sondar todas as possibilidades. Sim. Porque até dá um desgaste emocional às vezes. E porque às vezes as coisas se confundem, né? Nós precisamos entender que, como se confundem, os pais ficam confusos. E ele fala assim, puxa, tem um espectro autístico. Não é porque tem um espectro autístico que não pode, porque tem uma série, né, de, vamos dizer assim, que a gente poderia dizer, né, que hoje não, porque se juntou o espectro autístico, mas antes era Asperger, então existiam as várias formas, e isso o pai às vezes ainda tem essa dificuldade. O que eu faço na minha intervenção, no caso na minha avaliação, eu naturalmente, quando vou fazendo a avaliação e vou sentindo alguma coisa, percebo alguma coisa, eu já vou dando algumas orientações para os pais. Para eles, olha, faça dessa forma, estimule desse jeito, brinque desta forma, né? Como eu falei que a educação infantil é algo que deveria ser super valorizado. Eu acho que os professores de educação infantil, nada contra nenhum outro professor, mas em especial deveriam ser cada vez mais investidos, porque realmente a educação infantil faz falta e às vezes a criança que tem um problema apresentou naquele momento, né, ela não foi trabalhada na educação infantil. Por quê? Porque de repente ela não é o jeito dela, ela é, no caso, tímida, pode acontecer.
ou então ela não é de falar muito, ou ela não participa demais, porque de repente na própria casa, na própria, vamos dizer assim, é uma a família, familiar. a questão da família, o pai é quieto, Por a isso mãe que também tem que diagnosticar a família, né? Sim, e quantas vezes aparecem quando você está fazendo o diagnóstico do filho, e aí com esse diagnóstico surgem, aí, opa, peraí, mas eu também era assim e sou assim. É que nós adultos sabemos lidar. Sim. E a criança mas não. Quanto sofrimento, né? Até chegar no saber lidar, sim, não é? É verdade, Silvia. Com certeza. Silvia, é o seguinte, você vai voltar mais vezes aqui, porque a nossa entrevista é prazer. muito rápida, não dá quase para sugar de você esse conhecimento, porque isso aí é muito importante. Sim, e às vezes ele é cercado de mitos e mistérios, e as pessoas às vezes têm preconceito, e hoje nós vivemos no século XXI e é o século do conhecimento. Então, o Espaço Sondar fica onde, Silvia? Ele fica na Avenida Washington Luiz, né, 61, e a minha sala é a 53. 53, Isso. Telefone, e-mail. Olha, o telefone que, no caso, eu até pedi para a menina para ela colocar, porque eu não sabia ele de cor. Como a gente, ele naturalmente, ele já vai direto para o meu celular. Então o meu celular é 99148-0506. Mas tem e-mail, Silvia? O e-mail é soares-silvia@uol.com.br. Ótimo. E se a pessoa, no caso, ligar para o consultório e não conseguir falar comigo, ele naturalmente liga para o meu celular. Beleza. Então, eu, assim que possível, se eu não estiver no consultório, eu dou o retorno logo em seguida. Parabéns, vai voltar Obrigada. mais vezes. Obrigada Sim, pela presença. E você fique aí que nós voltamos no segundo bloco com mais novidade. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Voltamos e agora fique com Paola Oliveira da Soft Dreams e novidades em jogos eletrônicos educativos personalizados. Olá pessoal, a minha dica de hoje vai para os psicopedagogos. Vocês sabiam que nós fazemos jogos personalizados para o consultório e vocês podem até revendê-los? Você pode transformar aquela sua ideia esquecida em realidade. É só entrar em contato conosco que nós explicaremos melhor. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar.
finalizando o programa com Canal 7 Reportagens com o meu querido jornalista Leandro Sampaio, sempre com uma super matéria para você. Você sabia que rir é um grande remédio? Hoje, o Canal 7 vai apresentar os benefícios da Yoga do Riso. Vamos conferir uma aula com a equipe do Lotus Godiva. O yoga do riso é a junção dos exercícios lúdicos do riso e técnicas respiratórias do yoga, os pranayamas. Ele foi criado em 1995 pelo médico indiano Dr. Madan Kataria e em 2004 Ana Banana levou o yoga do riso para Portugal e a partir daí ela tem disseminado a prática para diversos países do planeta. O yoga do riso ele tem o objetivo de levar os benefícios do riso para as pessoas e trabalhar, desenvolver a paz mundial. Dentre os inúmeros benefícios do yoga do riso, nós podemos destacar a redução do estresse, o relaxamento físico e mental, o aumento da energia para as atividades do dia a dia, melhora nos relacionamentos, tanto do ponto de vista pessoal como no trabalho, uma grande sensação de bem-estar. A yoga do riso, ela é um excelente exercício aeróbio e também cardiovascular. O riso, ele assim como as práticas do yoga, também nos traz para o momento presente, nos torna pessoas mais alegres, saudáveis, bem-humoradas e, portanto, mais produtivas. Estudos científicos comprovaram a eficácia do yoga do riso no ambiente de trabalho. Então, mesmo sendo aplicado por um curto período de tempo e em sessões de 15 a 20 minutos, os funcionários relataram benefícios a partir da participação das práticas. Então, aspectos como assertividade, motivação, otimismo e adaptação a situações de estresse foram alguns dos fatores relatados por eles. Então, nós do Lotus Godiva Yoga temos desenvolvido um trabalho de yoga do riso nas empresas como um treinamento motivacional, inclusive para equipes de vendas e também para a empresa como um todo, deixando os funcionários mais felizes, com uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, produzindo mais. Então, eu pratico a yoga já tem uns 2 anos, né? Conheço o método Hatha Yoga e a Iyengar. E assim, a yoga trouxe muitos benefícios para a minha vida, né? Hoje eu tenho um alongamento maior, uma disposição maior, enfim, uma serenidade, porque a yoga ela não trata só o corpo, né? Ela trata mente, espírito, então é um exercício muito completo, né? E o que me chamou a atenção foi juntar, assim, estar aqui para rir, yoga do riso. Pô, acho que se juntou a yoga e a risada, alguma coisa boa vai acontecer. Eu acho importante, né, a técnica do riso, porque ela nos ajuda, assim, você pôr para fora suas dificuldades, né? Inclusive eu já usei assim com as crianças na minha sala de aula, são crianças de 5 a 6 anos. Eu usei essa técnica e eles gostaram e nossa, foi uma alegria total. O yoga do riso pode ser praticado em espaços de yoga, hospitais, asilos, escolas de ensino infantil e médio e em empresas.
Para outras informações, entre em contato pelo site lotusgodiva.com.br e assistam outras matérias através de nossas redes sociais. Estamos esperando por você. Até a próxima. Tchau! Espero que vocês tenham gostado do programa Jovens Pensadores de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir outra vez quando quiser. Até lá!